Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Motopuis Rubi Mening Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, iniciamos o programa na cidade da Beira, província de Sofala, onde vamos falar sobre a reabilitação baseada na comunidade, onde a responsável da Rebacom, Maria Fernanda, fala deste projeto. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa Mais Inclusão, o programa das rádios comunitárias. Hoje, a partir da cidade da Beira, na província de Sofala, mas concretamente na Orebacom, onde vamos falar com a coordenadora Maria Fernanda, que vamos falar um pouco em relação ao projeto, este projeto da Orebacom, reabilitação baseada na comunidade. Mas antes, coordenadora, fala-nos um pouco da experiência, como é ser uma mãe com uma criança, com uma jovem com deficiência, como é que foi encarar a situação, educá-la, reabilitação, tudo mais, sobretudo ter uma criança com deficiência. Como é que encarou essa situação? Não é fácil, exige muita dedicação, e a minha filha tem a deficiência desde a nascença. Então, são decorridos 29 anos e, para mim, eu considero uma das deficiências mais críticas, porque ela tem a paralisia cerebral. Ela fala, senta, mas não tem um controlo nos movimentos. E sendo assim, pode imaginar uma menina com 29 anos ter que dar o banho, dar de comer. Só uma mãe que é mãe é que sabe o que é que uma mãe com uma criança com deficiência passa. Os primeiros anos foi um bocadinho difícil, mas fiquei feliz quando vim parar na Orebacom. A primeira visita que eu fiz à comunidade, quando cheguei a casa, eu parei para pensar, eu disse, olha, a minha filha não está tão grave em relação às crianças que eu fui vendo. E estou aqui para passar os meus conhecimentos às outras mães e dizer a elas que também não é fácil, como acabei falando logo no início, mas tudo é possível. Ela não falava, ela não sentava, ela não tinha controle nas necessidades, e sempre que fosse ao hospital, os médicos diziam que ela não estaria em condições de poder fazer isso tudo que eu mencionei. E hoje ela faz. É uma grande vitória. E sendo uma grande vitória, é essa vitória com muita alegria e que eu passo para as outras mães. Passando 29 anos, como é que se sente hoje em dia
em termos de educação dela, o crescimento dela? O crescimento dela é excelente. Sinto-me feliz porque ela tem o desenvolvimento de uma criança considerada normal na idade dela. E quanto à área educacional, ela teve que parar na 7ª classe, porque quando decidimos pôr ela numa escola, a cidade da Beira não tinha cadeiras de rodas adequadas. Compramos uma cadeira grande, ela como pequena sentava de lado e foi causando problemas na coluna, e ela hoje tem uma dor crónica. Causada pela cadeira? Causada pela cadeira, sim, causada pela cadeira. E tivemos que lhe tirar da escola. Hoje tem o ativista que assiste a ela na área de exercícios e dá-lhe também aulas em casa. Pois é, coordenadora, a Orebacon, para os ouvintes que não sabem, é uma organização que reabilita pessoas com deficiência e não só. Também tem outros projetos, por exemplo, projeto de poupança, por aí em diante. Coordenadora, neste momento, quantas crianças estão na escolinha? Clientes, neste caso, beneficiários, estão na área da reabilitação, e em relação também à poupança, que visa também melhorar as condições de famílias com crianças ou com pessoas com deficiência neste momento, Orebacon? As crianças que são assistidas diretamente aqui na escola são 35. Algumas que as mães não podem trazer até aqui, o próprio ativista assiste em casa. Voltando um bocadinho, gostaria de falar o que é a Orebacon. A Orebacon é uma organização de reabilitação baseada na comunidade que está sediada na cidade da Beira desde 2008. E neste momento estamos a trabalhar em 7 comunidades. Destas 7 comunidades, os resultados são positivos, não é? 2008 para aqui, de 2 ou 3 anos, nós sempre fazemos a expansão para as outras comunidades. E o número de clientes que nós temos, desculpe, eu refiro-me clientes, que são os pacientes, é um número aproximado, 1.380. E em relação a este número de pacientes, de casos de beneficiários, são assistidos por quantos ativistas que trabalham em relação à reabilitação na comunidade, e quantos que têm vindo aqui no Orebacon para serem assistidos, neste caso, à reabilitação? Eles são assistidos por 37 ativistas. Aqueles que conseguem vir até ao escritório, eles vêm, e temos sempre uma escala de 4 ativistas que trabalham das 8 às 12 para os assistir. E os que não conseguem vir até aqui, o ativista faz as atividades na própria comunidade. E o número aproximado diário é de 22 clientes, incluindo homens, mulheres e crianças. Exato. E em relação à poupança, como é que surgiu esta ideia de criar um projeto de poupança que visa melhorar a renda de famílias com pessoas com deficiência? Este projeto surge no âmbito das condições de cada família. Porque se tu tens uma deficiência ou contrais a deficiência já adulta, és chefe de família, automaticamente a vida para ti para. Então, depois da reabilitação, nós fazemos muito trabalho de sensibilização às famílias e à própria comunidade. E são eles mesmos que deram esse palpite. Que tal nós começarmos com um grupo de poupança? Isso iria melhorar também a nossa vida familiar, porque algumas têm bancas em casa, fazem negócios, e nós aprovamos a ideia. E já estamos a fazer esta atividade há aproximadamente 4 anos. E temos também um grupo de STIC, que os 2 grupos, tanto de poupança como o grupo de STIC, é um grupo misto. Tem os pacientes, os ativistas e as famílias.
Sabendo que este ano foi um ano de grandes desafios e sabendo também que a Orebacon recebeu algum material, quero partilhar essa satisfação desta empresa que apoiou em material de compensação para a Orebacon? Sim. Foi em junho que tivemos a visita do esposo da secretária de Estado, a ex, né? A Estela Zeca, e ele passou o dia conosco, e isso por causa das nossas atividades. Nós somos parceiros da Direção Provincial da Mulher de Gênero, sim. E ele pediu para visitar alguns centros, e o centro que a direção aconselhou a visitar foi a Orebacon. Veio para aqui e gostou das nossas atividades. Isso foi no ano passado. Gostou das nossas atividades, passamos aqui quase que a metade do dia juntos e apresentamos também algumas dificuldades que nós tínhamos e não estávamos em condições de poder superar, porque temos o único doador, que é a Light for the World, que já vem trabalhando conosco ao longo destes 15 anos, e ele na altura disse que iria tentar. Felizmente, decorridos 3 meses, liga para nós e dá-nos a notícia que conseguiu alguém. E tivemos uma oferta em material de compensação muito boa, que vinha cadeiras de rodas, andarilhos, muletas, canadianas, bicicletas para exercícios e esteiras. E no meio disso tudo conseguimos apetrechar uma sala aqui dos nossos escritórios, fazendo um ginásio, onde os nossos pacientes vêm fazer o exercício físico e aproveitam-se também do ginásio, que é uma forma também de os poder reabilitar. E na educação, neste caso para a escolinha inclusive? Também tivemos o apoio em material escolar, que foi aquele material didático, incluindo as mochilas para as nossas crianças. E quais são os maiores desafios neste momento da Orebacon? O nosso maior desafio é casa própria. Fazemos tudo isto e estamos a arrendar o espaço onde não estamos. E se alguém me ouve neste momento, está em condições de nos apoiar, seria muito bem-vindo. Coordenadora, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Como é que olha a situação da pessoa com deficiência a nível da província de Sofala, em particular, para todo o país no geral? Achas que neste momento alguma coisa está a mudar no que diz respeito aos direitos deste grupo social? Sim, está a mudar imenso. Vou falar primeiro da província, né? Está a mudar imenso, porque nós aqui está a Orebacon em 7 comunidades que eu acabei por mencionar, não é? Que é Macurungo, Macute, Mataquane, Esturro, Espangara, e o ano passado abraçamos a Munhava, que estamos no bairro da Mananga e Marasa. Por que eu digo que está a mudar? Porque hoje podemos ir ao hospital e nós notamos isso. Temos sempre aceitação, somos primeiros a ser atendidos. Se vamos ao banco, as pessoas dão-nos sempre uma prioridade. Isso tudo parte da sensibilização e do trabalho que nós estamos a fazer nas comunidades. Fazemos com a comunidade e com os líderes comunitários. Fazemos também nas escolas, que é a sensibilização das crianças, e damos palestras. Últimas considerações, coordenador? Feliz pela entrevista e mais uma vez pedir para quem está a escutar todo o apoio para a Orebacon. É bem-vindo e muito obrigada. Pois é, muito obrigado, coordenadora Maria Fernanda, por ter nos cedido a entrevista aqui nas instalações desta organização que lida com pessoas com deficiência a nível da cidade da Beira, que falamos sobretudo dos desafios desta organização, também vários desafios no que diz respeito ao desenvolvimento deste grupo social. O amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado, saudações e até numa próxima oportunidade.
Depois da cidade da Beira, vamos à capital moçambicana, Maputo, onde a jornalista Edna Kumbana fala dos acidentes de viação que deixam luto nas famílias moçambicanas. Mais inclusão. Chama-se Yolanda Manique. Há 3 anos viajava para a cidade de Inhambane em missão religiosa. O carro capotou no local, perdeu a sua filha e ela foi internada no Hospital Provincial de Inhambane. Dias depois, foi transferida para a cidade de Maputo, onde ficou internada por alguns dias e daí adquiriu a deficiência física motora. Ela conta como tudo aconteceu. Nossa peregrinação era de crentes da igreja anglicana, íamos em Inhambane e tivemos acidente lá nas bandas de Inhambane. O cada do meu estado de lesão, eu não podia voltar de ambulância, mas infelizmente a minha família não conseguiu trazer a aeronave para me tirar de Inhambane para cá. Acabei voltando em situações extremas as nossas estradas não ajudam muito, né? Estávamos por aí, volta de 9 pessoas naquelas ambulâncias no Land Cruiser. Questões paupérrimas de conservação de pessoas, posso assim dizer, né? Sei que existe conservação de pessoas, né? Então o carro andava, as estradas não ajudavam, andava o carro, tinha que parar porque tinha que ter botijão, tinha que ter um equipamento todo para poder respirar, porque não respirava direito, não é? Não mexia, não fazia nada, não respirava direito, então tinha que ter botijão para poder monitorar e tudo mais. Tínhamos que andar toda hora a parar o carro porque o botijão soltava-se aqui, o oxigênio não entrava, eu não conseguia respirar. Mas enfim, consegui chegar em Maputo, mesmo nessas condições. Dizem que foi um milagre eu chegar em Maputo com vida. Enfim, eu cheguei. E quando chegamos aqui em Maputo, fui transferida para CPI, para esqueça, Centro de Intervenção Cirúrgica. E lá, só que o enfermeiro que estava lá olhou para mim e viu que eu não estava bem, mas não voltar para pedir para que me fossem me deixar na sala de reanimação. E ele logo colocou um colar cervical, porque eu não conseguia nem virar para um lado nem para o outro, eu só ficava deitada de costas. Só depois de algumas baterias de exames foi quando se descobriu que eu tive lesão medular, tive lesão na T6 e na T4. Então, mas depois de uns 10 dias, foi quando descobri que eu tive lesão medular. Eu estava tetraplégica, por isso que eu não conseguia fazer nada. Mas como superou e voltar à vida normal, mas mesmo depois do acidente de viação, Yolanda respondeu-nos nos seguintes termos. Revoltou-me muito, porque minha família toda estava a sofrer por minha causa. Lembro bem que das vezes a minha irmã disse: eu acho que Deus é que permitiu que acontecesse isso, que tu ficasse assim, porque para que não poder já tentar contra a sua vida. Então eu tinha que me redescobrir, fazer alguma coisa. Foram intensificando os exercícios de fisioterapia, fui intensificando, me inscrevi na natação, fazia natação para poder me recuperar os movimentos. Por acaso, o Hospital Central teve um papel muito importante para mim. Ali não havia médicos, não nem enfermeiros, nem serventes, não havia uma família muito grande que lutava para o meu bem-estar. Então, eles sempre me deram a mão, minha psicóloga ajudou muito, todo mundo ajudou. E comecei assim, depois já consegui andar com cadeira de rodas, com alguma deficiência, com algum problema, mas já conseguia sentar por um período, já conseguia ir ao hospital sentada no carro. Depois de uns 6 meses, já conseguia muito bem sentar no carro e andava de carinha de rodas para fazer os movimentos. Yolanda Manique, mulher batalhadora que desafia a vida mesmo depois da tragédia da província de Inhambane. Ela é empreendedora, faz sabonete, pasta de brilho e óleo. Mas como teve esta iniciativa? E quando a moça falou comigo, disse: eu sei que esse medicamento, sua medicação é cara, não sei no seu país, mas no meu país essa medicação é cara, e por que tu não faz alguma coisa para auxiliar na sua renda? Vamos lá ver. Ela lá mandou uma receita para fazer uma pasta de brilho, aquela pasta ali. Lá fiz a pasta, disse: entra lá nesse link para com a professora vai te explicar como fazer, como não fazer. Eu fiz, só que não levei a peito. Fazia aquilo e dava minhas irmãs. Dava meus irmãos, minha cunhada que está sempre comigo, eu mandava para ela, eu corria para comprar os produtos para trazer para eu fazer. Só que um dia, ela já que, a minha cunhada que disse: Yolanda, desculpa lá, essa pasta é muito boa para lavar panela, por que tu não vendes? Essa pessoa que me deu esse link que disse para vender, mas eu não estava me ver a vender. Eu disse: vai lá para vender, cunhada. Isso aqui vai te dar dinheiro. Pode não ser muito, mas vai ajudar a atenuar as despesas médicas, né? Tá bom. Lá comecei a fazer e chamei a mãe das verduras para me ajudar a lançar o produto. Foi uma coisa surreal, né? Não sei como eu consegui falar com ela, já não recordo como eu falei com ela. Falei com ela, eu pedi para que ela me ajudasse a lançar o produto. Ela veio ali na minha sala, sentamos, fizemos a coisa e ela, por simplesmente, disse: não paguei nada.
É a minha maneira também de contribuir para a sua autoafirmação como pessoa, né? Por matéria-prima ser cara, Yolanda já pensou em desistir do negócio, mas com a ajuda de pessoas de boa fé, conseguiu manter. Por causa da matéria-prima aqui existente é um pouco cara. Eu até estou a pensar em desistir. Eu disse, não desista. Eu vou te mandar um link de uma amiga que está fazendo sabonetes. Vai falar com ela. Ela lá me mandou o link. Estou me esquecendo o nome da moça. Quando a moça conversou comigo também, me mandou um livro de receita sem pagar nem um centavo. Disse, está aqui a receita, mas seria melhor se fizesses um curso. Esse curso tens que comprar com a professora Nila. Primeiro essa conheço porque é minha professora, a professora Nila morreu. Me manda o link dela. Me mandou, falei com ela, disse, não, pode comprar o curso. Lá comprei, paguei por aí $50. Paguei o curso e a professora pedia sempre, a moça do que me mandou para fazer o sabonete, pedia sempre que eu fizesse uma coisa, mandasse para ela avaliar se estava tudo bem ou não, porque diziam elas que é a maneira que elas encontraram para poder me ajudar. Havia pessoas de fora que nunca me viram, nunca me conheceram, estavam a tentar me ajudar. E aí eu comecei a fazer os sabonetes e hoje estou aqui. Faço sabonetes, faço óleos. É fácil porque hoje chega no mercado, meus produtos primeiro porque eu uso um método, chamam em inglês de melt and pour, derrete e derrama. Compras uma base glicerinada neutra, porque a gente não conhece o tipo de pele das pessoas que vamos cuidar, então temos que ter uma base neutra para poder derreter e meter nossos aditivos lá. Então, às vezes você chega no mercado, não tem. Primeiro tinha um que eu usava, que era muito bom, era savão de Marseille, mas voltamos para lá, dizem que os franceses já não estavam fazendo o sabonete aqui em Moçambique, então voltamos já a usar o glicerinado, está aí, eu pedi a minha soltar na casa do pai para mostrar, e estamos a usar, só que também é muito expensivo. É por isso, sempre digo às pessoas, eu não vendo um sabonete, eu vendo o sabonete. Nesta caminhada no mundo do empreendedorismo, Yolanda diz que trabalha no período de noite devido à sua condição de saúde. Conta com 3 funcionários que trabalham na área das vendas e afirma que o seu negócio está a ser um sucesso. Ainda é Maputo, mas agora vamos falar dos cuidados a ter com a voz. Mais inclusão. A voz é uma ferramenta para vários profissionais, como o caso de professores e profissionais de comunicação social. Radialista Célia Langa é professora do ensino primário na cidade de Maputo. No início do ano teve sintomas de problemas de voz. Ela conta como tudo começou. Bom, eu descobri há mais ou menos 7 meses atrás, quando comecei a ter problemas de pigarro, né? Estava toda hora a fazer aquele como se estivesse a coçar a garganta. Então, e nisso também depois acabava criando uma ronquidão. Optei mais por chás naturais, fui pesquisando como todo leigo, entrei no YouTube, fui vendo quais eram os chás que recomendam para pessoas com problemas de pigarro e ronquidão. Fui fazendo, por exemplo, gargarejo com sal grosso, tomei gengibre também com limão, só que eu fui percebendo que a situação só piorava. Depois de diagnosticar o problema de voz, Célia diz o que passou a seguir. Não consumirem bebidas geladas, né? Seja água, sumo, mesmo álcool, porque fui descobrindo que prejudica as nossas cordas vocais. E sempre que a temperatura estiver mais baixa, procurarem agasalhar-se e optarem sempre por falar pausadamente
e baixo se puderem, né? Porque isso também acaba prejudicando também a nossa voz. Vicente Bernardo fala dos cuidados a ter em conta com a voz. Em termos globais, primeiro é importante que a gente fale sem esforço e sempre procura articular bem as palavras. Essa é a primeira recomendação. A segunda, por exemplo, não devemos tentar fazer aquilo que a gente chama de competição sonora. Quando estamos em um ambiente ruidoso, evitar fazer-se perceber, ou seja, gritar para que o outro consiga nos perceber. É importante que a gente beba bastante água ao longo do dia. Geralmente recomenda-se 2 litros de água, mas dependendo do peso, a pessoa pode ter que beber um pouco mais. É importante que a gente, quando está, por exemplo, com gripe ou quando está com com um estado de constipação, evite manter durante muito tempo a exposição de fala, ou seja, tem que reduzir a questão de fala nesses momentos. É importante ter o hábito de comer frutas ou alimentos que contenham muita vitamina C, incluindo também a maçã nesse grupo, porque é uma fruta também que tem bons nutrientes e, para além disso, ajuda na limpeza da própria corda vocal. É importante que para pessoas, por exemplo, que trabalham em ambientes com ar-condicionado, estejam constantemente a beber água, porque o ar-condicionado resseca a nossa mucosa e, por via disso, vai, portanto, permitir que ela tenha mais vontade de fazer alguns comportamentos que não são muito adequados. Por exemplo, esta questão do pigarreio, e é esta sensação da gente ter alguma coisa na garganta e tentar limpar e fazer o ok? Então, este comportamento não é lá muito saudável, então temos que evitar fazer o pigarreio. É importante que a gente evite, por exemplo, consumir alimentos muito temperados, o piripiri, ok? Porque isso também cria aquela queimação ao nível da nossa garganta e, por via disso, temos essa vontade de fazer o pigarreio. É importante também, portanto, que a gente tenha o hábito de fazer exercício físico, ter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o consumo de cigarro, porque essas duas também criam uma situação também de irritação e aumentam naturalmente essa questão da irritação das nossas cordas vocais. Quais são os sintomas de problemas da voz? A Nicete Bernardo explica. Em termos de sintomas que nos fazem perceber que a pessoa está com alguma alteração da voz, primeiro a pessoa pode chegar à consulta e relatar que, olha, no final do dia sinto, por exemplo, que a minha voz diminuiu de intensidade. Esse é um dos sinais. Uma outra questão é as pessoas chegarem à consulta e relatarem que no final do dia sinto que a minha voz está com alguma rouquidão, ou sinto às vezes que a minha garganta, por exemplo, está com uma certa ardência, com uma certa queimação, ou sinto que por vezes não consigo respirar bem. Então, estes sinais todos nos podem levar a perceber que eventualmente esteja aqui com alguma alteração ao nível da própria voz. O mundo, muitas vozes. Foi a 16 de abril que iniciaram as comemorações que deram origem ao Dia Mundial da Voz, que começaram no Brasil em 1999, como resultado de uma iniciativa de médicos. Mais inclusão. Na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está num estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão.
Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também não. Não. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofónico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Continuação de Bom Ramadã para todos os muçulmanos. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Motopoês Rubi, Mining Limitada e da TV Surdo. 3 anos comunicando pela inclusão da pessoa com deficiência. Até numa próxima oportunidade. Mais inclusão.